Uma grande dúvida de muita gente é como entrar dentro da BIOS, como fazer algumas configurações, definir o perfil das memórias, fazer overclock, mudar aí qual é o principal drive para dar boot no sistema. E nesse vídeo eu vou explicar tudo isso falando em placas-mãe da ASUS, desde modelos mais baratinhos aos modelos mais caros. E também como atualizar a BIOS, uma questão extremamente importante para dar maior compatibilidade ao sistema, melhorar a compatibilidade com memórias, a estabilidade do sistema. E também, se você tem uma placa-mãe que foi lançada antes de um determinado processador, você precisará atualizar a BIOS para o seu sistema suportar esse processador. Então, nesse vídeo eu vou falar tudo, inclusive desligar o sistema no meio do processo de atualização de BIOS para ver o que acontece. Então, bora lá! Eu começo pela parte principal, como entrar na BIOS. E isso é meio que padrão de todos os fabricantes, ou a tecla Del ou a tecla F2. Assim que aparecer na tela aí alguma interface, segura o dedão apertando aí em uma dessas duas teclas que você vai conseguir entrar. No caso aqui desse modelo de placa-mãe da ASUS, que é uma linha TUF, uma linha intermediária, ele já cai direto dentro de um dashboard e uma interface mais amigável. A ASUS chama de Easy Mode. É possível ver aqui, ó, no canto superior do lado esquerdo, o modelo da placa-mãe, a versão da BIOS, o modelo do processador, a quantidade de memória. Aqui embaixo também aonde que as memórias estão instaladas na placa-mãe, porque ela possui 4 slots. Aqui eu consigo carregar o perfil de frequência da memória. Aqui vários conectores de fãs. Vocês podem reparar, só tem um fã conectado nessa placa-mãe. Mas se eu conectar algum outro fã em uma outra conexão da placa-mãe, automaticamente ele passa a aparecer aqui, a velocidade de rotação dele. Olha só, aqui embaixo, no QFan Control, eu consigo inclusive gerenciar se eu quero um perfil mais silencioso, um perfil turbo, full speed, onde ele vai fazer todos os fãs trabalharem no máximo, ou mesmo se eu quero controlar de forma manual. Ou seja, olha aqui, ó, quando alcançar aí na casa de 20 graus de temperatura, eu pego e faço ele trabalhar numa velocidade maior. Então tudo isso é gerenciável por dentro dessa opção aqui na BIOS, que também pode ser feito lá por dentro do sistema operacional através do aplicativo da ASUS. Como outras informações, também tenho aqui quais são os drives de armazenamento que são instalados, a tensão que o CPU está trabalhando e a temperatura que ele está trabalhando nesse momento. Já aqui no canto direito, o EZ Tuning é um processo de overclock automático do sistema. Quando eu seleciono isso, automaticamente o sistema da ASUS vai lá, olha a sua memória, coloca na frequência máxima que ela alcança através do perfil XMP ou mesmo do Expo dela, e também tenta colocar um processador numa frequência mais alta, desde que ele tenha suporte. Esse tipo de opção varia bastante de acordo com a placa-mãe e o chipset, então tem alguns modelos que vão conseguir empurrar um pouco mais do que outros modelos. E como eu falei, essa é uma interface amigável, que é recente, ela apareceu nos últimos anos nas placas-mãe da ASUS. Mas também tem o modo avançado, que no caso de ASUS, ao pressionar a tecla F7, você cai nessa interface. Essa já é uma interface mais tradicional, aí quem é mais das antigas como eu já está muito acostumado com esse perfil de interface. Uma outra funcionalidade interessante é que é possível gravar uma tela, um print da tela de qualquer local dentro da BIOS. Basta pressionar o F12 com um pendrive conectado à placa-mãe e você consegue dar um print. Não importa a tela, você pressionando o F12 no caso de ASUS, você consegue dar um print da tela e compartilhar depois para quem você desejar. Vocês podem reparar lá em cima que está escrito Advanced Mode, ou seja, modo avançado.
Na primeira tela aqui tem o My Favorites, que é uma série de opções que você pode favoritar, ou seja, você mexe bastante aí na questão de overclock, você consegue definir que aqui vai aparecer só as opções relacionadas ao overclock, ou qualquer outra opção, você pode favoritar qualquer coisa para essa telinha aqui. A ASUS até já traz algumas coisas em alguns modelos, então esse modelo de placa-mãe já trouxe todas essas opções. Aqui já na tela Main traz novamente a versão da BIOS, a data, qual é o modelo de processador instalado, quantidade de memórias e até a língua que é disponibilizada dentro dessa interface. Infelizmente, não são todos os modelos que trazem língua em português. Então, principalmente quando a placa-mãe é produzida no Brasil, ela acaba trazendo aqui toda a interface traduzida para o português. Não é o caso desse modelo, então eu vou manter aqui em inglês. Já aqui, ó, nessa outra abinha, aí TK-Wicker. Essa aba é extremamente importante para quem curte overclock, mas eu vou falar um pouquinho mais adiante. Já que na abinha Advanced, você tem uma série de configurações relacionadas à placa-mãe e ao chipset. Hoje muito importantes, aí, principalmente para o Windows 11, por exemplo, aqui que você consegue desativar o TPM2, você também consegue mudar as questões relacionadas ao Wi-Fi. Lembro que se você tem o Windows 11, ele passa batido, são questões relacionadas à placa-mãe, você não precisa mexer muita coisa aqui não. Mas se você quiser atualizar, voltar para um sistema operacional mais antigo, como o Windows 7, por exemplo, aí você vai ter que desativar algumas questões como o TPM, a própria BIOS vai ter que tirar do modo Wi-Fi, voltar para o CSM, que era o padrão antigo, mas se você já está mais atualizado, pensa em se manter atualizado com um sistema operacional novo, esquece, você não precisa mexer muita coisa aqui não. Até o conceito atual das placas-mãe é facilitar todo o processo, deixar tudo muito mais automatizado do que ficar necessitando de interações com os usuários. Mas você tem também mais informações sobre o processador, tem configurações avançadas, questões de energia, né, de economia de energia. Você pode fazer uma série de configurações nesse modo avançado. Eu não vou entrar muito a fundo aqui, porque senão a gente vai ter algumas horas de vídeo, mas por exemplo, quero botar 2 HDs ou 2 SSD em RAID, você vai precisar entrar aqui dentro dessa parte Advanced, no caso de ASUS, e fazer algumas configurações. Já na parte de monitor, nessa abinha, você tem o monitoramento de temperatura de várias partes da placa-mãe, não apenas do processador, mas de uma série de outras partes, inclusive do chipset, dos módulos de memória. Você tem o acompanhamento da rotação dos fãs, a tensão do que a placa-mãe oferece o controle desse tipo de característica. Novamente aí, o Key-Fan Tuning, que é aquele processo que você consegue colocar alguns perfis de velocidade para os fãs conectados na placa-mãe, ou mesmo colocar isso manualmente. Tem até essa opção aqui, se detectar que o chassi está aberto. Se isso aqui estiver ativado, alguém abriu ali o gabinete, o sistema já berra. Aqui nessa última aba, quase no final, o CSM aqui, meu Deus do céu, CSM, isso novamente como a questão lá do TPM. Se você está com o Windows 11, esquece. Se você vai instalar o Windows 7, você já vai precisar ativar o CSM, senão talvez você não consiga instalar, dependendo aí do formato como você criou o seu drive de boot. Aqui eu também consigo trocar aonde que o sistema vai buscar a primeira vez o sistema operacional. Então vocês podem ver que eu tenho 2 drives, um instalado Windows 10 e outro instalado Windows 11. Eu consigo alternar de forma fácil. Isso é uma forma simples de você ter mais de um sistema operacional na mesma máquina e aí ficar alternando em qual você quer mexer com um simples boot. Eu posso fazer isso aqui dentro da BIOS e forçar, olha, sempre dê boot por esse drive. Ou você pode fazer isso lá por fora, sem entrar na BIOS, que eu vou mostrar daqui a pouquinho também.
Aqui na aba Tool eu tenho uma série de utilitários da ASUS, como esse aqui, ó. O primeiro é um dos mais importantes, mas eu já vou mostrar ele de fato como uso. Mas é possível, por exemplo, aqui evitar que eu instale uma BIOS de versão mais antiga do que aqui está instalada. Aqui esse processo é para apagar, dar um formato de fábrica em SSDs compatíveis. Deixa eu sair aqui, que eu não quero fazer agora. Eu consigo salvar perfis. Então, por exemplo, vou lá, overclockei o processador, botei as memórias numa frequência mais alta, mas eu não vou usar sempre isso. Só que, poxa, eu consegui chegar a um cenário bem legal. Então, é possível salvar essa configuração. Vou lá, ó, overclock. Acabou. Na opção 1 aqui, beleza. Quero salvar? Salvei, ó. Já salvou aqui. Depois eu posso vir aqui, ó, em Load, e eu consigo escolher a BIOS. Aqui ele só está mostrando a opção 1, mas se eu tivesse mais perfis, eu podia carregar de forma bem simples. Isso é uma função bem interessante para quem gosta de overclockar bastante o sistema, mas às vezes incomoda porque não quer manter aí o sistema estressado sempre. É interessante para esse perfil de usuário. O SPD mostra a característica dos módulos de memória instalados no sistema. Ó, aqui no A1 não vou ter nada, porque não tem nada aqui no slot A1, mas no A2 eu tenho um módulo. Então ele me dá uma série de especificações, quais são inclusive as frequências suportadas por esse módulo. Por fim, o Armoury Crate é um utilitário da ASUS que facilita todo o processo de instalação de drivers. Automaticamente, quando você formata o Windows pela primeira vez, ele já vai aparecer lá num cantinho na parte inferior direita da tela. É bem interessante se você não conhece muito da questão de hardware, não sabe como instalar driver ou os melhores utilitários para o seu sistema. Esse aplicativo da ASUS vai fazer de forma tudo automática para você. Então eu recomendo se você não é um usuário tão avançado, mesmo para alguns usuários avançados. Inclusive quando saem novas atualizações de driver, ele vai lá, avisa para você e você consegue fazer a atualização de forma bem rápida. E se você não quiser que ele fique te oferecendo a instalação desse driver, basta desativar aqui. Eu vou deixar ativado, que é o padrão. Por fim, galera, a última tela. Aqui eu consigo carregar um perfil padrão da ASUS, das configurações da BIOS, consigo salvar as opções que eu alterei dentro da BIOS, quero simplesmente desconsiderar o que eu fiz e sair, e consigo aí fazer um carregamento através de configurações que estão num pendrive. Se eu quiser salvar sem clicar aqui, eu também posso usar a tecla F10. Ele faz o mesmo processo, então independente da interface, se eu pressionar F10, eu consigo salvar de forma automática. Começando pela configuração, algumas configurações da BIOS, eu vou falar do Resize Bar ou Resizable Bar, que é uma tecnologia que consegue entregar um pouco mais de desempenho para algumas placas de vídeo. Isso varia bastante, então às vezes é um pouco mais e às vezes nem tanto, dependendo aí dos modelos de NVIDIA, AMD e Intel. Na interface da ASUS ela está bem aqui na cara em cima, tanto no modo Easy Mode, que é um modo simplificado, como no modo avançado da interface. Cliquei em cima, botei em On, já ficou amarelinho, dei F10, botei on, mandei salvar, assim que você entrar no Windows já vai estar ativada essa tecnologia. Mas você não tem certeza e quer conferir? Faça esse seguinte processo. Baixe o aplicativo, se você ainda não tiver, GPU-Z, que é um aplicativo relacionado a passar informações sobre a sua placa de vídeo, e ele tem uma função que mostra certinho se o Resizable Bar está ativado. Olha aqui embaixo, ó, Resizable Bar ativado. E aí você tem a certeza que essa opção está ativada. No caso de ASUS é bem tranquilo. Essa opção varia de acordo com a placa-mãe, então fique ligado nos outros vídeos para ver se tem alguma mudança na interface. E agora, talvez uma das opções mais importantes de você entrar dentro da BIOS, já que ela não se configura automaticamente, a frequência das memórias. Não importa se é uma placa-mãe de 10 anos atrás ou se você tem a placa-mãe do momento. Se você não entrar dentro da BIOS e selecionar o perfil da sua memória de alta velocidade, ela vai trabalhar com a frequência máxima da plataforma. Por exemplo,
No caso aqui desse processador AMD Ryzen 7600 instalado, está trabalhando a 4.800 MHz, mas esse kit é um modelo da Kingston que suporta o perfil Expo dessa nova geração da AMD de 6.000 MHz. Se eu não entrar aqui e configurar, ele nunca vai trabalhar nessa frequência. Isso é uma crítica que eu faço de longa data aí às plataformas Intel, AMD. Eu não consigo entender como eles não tornam esse processo automático só forçando você a entrar aqui dentro. Mas vamos lá, é bem tranquilo. Olha só, na interface básica, vocês estão vendo aqui, ó, Expo, ele já detectou que esse kit tem essa tecnologia. Isso varia bastante e às vezes pode estar simplesmente XMP no caso de uma plataforma Intel. Então, botei ativo, ele já carregou diretamente o perfil mais rápido desse módulo. Reparem que DDR5 6000 e aqui ele está dando os times e a atenção desse kit de memórias ou desse perfil que vai ser carregado. Se você for para a interface avançada, aqui dentro de aí TK-Wicker, você vai ver aqui em cima, ó, que tem o Expo One, o perfil também. E ao clicar aqui embaixo, ele oferece dois perfis, um pouco mais lento, ó, tem 6.000 e 5.600. Isso, novamente, varia de acordo com o kit de memórias. Alguns módulos têm apenas um perfil, alguns têm dois e alguns têm até três. O porquê disso? Memórias é um dos maiores problemas de compatibilidades com placas-mãe. Então, se você tiver um kit de 6.000, colocar, pode ser que o sistema não debute. O que vai acontecer? Ele vai ali, após você salvar e tentar reiniciar, vai ficar numa tela preta ou mesmo vai dar um aviso que ele não conseguiu carregar aquela frequência de memória. O que você deve fazer? Se estiver disponível, usar esse perfil mais baixo para ver se o seu sistema vai conseguir dar boot. Nossa, mas eu só tenho um perfil de 6.000, não tenho esse segundo mais baixo. Defina o perfil de 6.000 e aqui embaixo na frequência, que varia de acordo aí com o fabricante, mas apesar de eu estar numa linha TUF, todas as placas-mãe da ASUS serão muito parecidas, elas mudam mais as cores e alguns logos da interface. Isso aqui vai ser bem igual. Então eu posso definir o perfil de 6.000 para garantir que a memória vai estar trabalhando com uma tensão mais alta a fim de aguentar frequências mais altas. Só que aqui embaixo, ó, vou fazer ela trabalhar a 5.400. Então, se você não tiver esse segundo perfil mais baixo, essa é uma solução que pode garantir que você debute no sistema e consiga uma frequência mais alta do que aquela frequência base. Tá, Fábio, mas já fiz tudo isso e não deu certo? Aí, meu amigo, mantenha na frequência base que você está conseguindo utilizar ou vai ter que trocar os módulos de memória. E aí não existe garantia, os principais fabricantes costumam ter testes melhores, as próprias fabricantes de placas-mãe lançam BIOS considerando os fabricantes de memórias mais conceituados a fim de ter uma compatibilidade melhor. Mas assim, memórias sempre foi o calcanhar de Aquiles de questão de compatibilidade aí no processo inicial de boot de uma máquina. Bom, beleza, já configurei, eu não quero 5400, eu quero sim 6000, que é o que suporta esse módulo de memória. Deixa eu só, antes de fazer essa configuração, ó, aqui no Expo 2, às vezes é um perfil um pouco diferente, com tensão um pouco diferente. Eu vou seguir aqui no Expo One, que já está carregando esse perfil máximo desse módulo. Pressionei F10, ele faz uma série de alterações, lembrando que um perfil de frequência de memória nada mais é do que definir várias configurações de overclock para aquele módulo de memória. Então, ao invés de eu ter que ir lá ficar definindo manualmente e tal, já vem tudo configuradinho aqui e o caminho está todo garantido, até porque é um módulo validado nessa frequência. Mas, se eu quisesse, se eu fosse um usuário avançado, se você for, você consegue entrar lá e definir manualmente as configurações a fim até de colocar essas memórias trabalhando acima dos 6000 ou com times diferentes. Bom, já estou dentro do Windows, aparentemente tudo ok. Nem sempre. Às vezes, você vai lá, carrega um perfil de memória e o sistema não conseguiu carregar aquele perfil.
Ao invés dele dar uma mensagem de erro ou ficar tela preta, ele consegue dar boot novamente com a frequência base da memória e segue andando e entra dentro do Windows. Você só vai ter a garantia de fato se está funcionando se você utilizar algum software específico para ver se a frequência foi aplicada. E no caso aqui, a gente vai utilizar o CPU-Z. Esse software sai atualizações constantes na medida que novos chipsets e processadores vão sendo lançados. Aqui dentro, ó, primeira aba CPU, ele dá detalhes do CPU, a segunda da mainboard, ele dá detalhes da placa-mãe, e a terceira das memórias. Reparem que as memórias estão trabalhando com a frequência de 3000. Às vezes fica um pouquinho abaixo, repararam? Ó, 2997, 96. Você tem que sempre arredondar. No caso, 3000. E aí você multiplica por 2. É a frequência que o seu kit está trabalhando. Chegou aos 6000 MHz. Quer mais detalhes do módulo de memória? Tem essa opção, lembra que eu mostrei o SPD lá dentro da BIOS? Também tem aqui no CPU-Z. Olha só, ele dá uma série de informações. O fabricante, a Kingston, quem desenvolveu os chips de memória desse módulo, no caso aqui a Hynix. Também tem o part number, se você procurar esse número você vai saber exatamente qual é o kit que você tem. Aqui embaixo ele dá os perfis disponíveis nesse módulo, então ó, ele suporta o perfil Expo 6000 e Expo 5600 por parte de AMD, mas também os perfis XMP 6000 e XMP 5600 por parte de Intel. Então é uma série de informações relacionadas a seu módulo de memória. Aqui no caso, vocês viram que eu consegui aplicar tranquilamente aí as frequências que eu defini nesse módulo. Agora, vamos a uma configuração um pouco diferente. Overclock do CPU. Já mostrei como colocar a frequência máxima do seu módulo de memória e agora vou mostrar como overclockar manualmente o seu processador. Aqui nessa interface, quando eu carrego um modo de memória, um perfil de memória, automaticamente ele já libera um modo manual e também oferece as opções de eu configurar manualmente as frequências e tensões do processador. Mas agora eu vou mostrar um processo que é apenas para overclock do CPU, sem envolver nas memórias. Se você tiver uma memória e está passando, subindo direitinho aí o perfil dela no seu sistema, carregue esse módulo e dentro dele você vai configurar a frequência do computador. Mas talvez aqui o seu módulo não esteja dando boot nessa frequência mais alta. Aí você vai para um modo manual, que é o que eu vou fazer. Até porque depois eu vou mostrar ainda uma outra configuração. Olha só, liberei o modo manual e assim que eu coloco ele me dá a opção de uma série de outras configurações. Aqui, por exemplo, eu consigo fazer overclock em apenas alguns dos núcleos do processador. Mas eu vou seguir aqui com um modo mais simples. Vou tocar todos os núcleos na mesma frequência. Reparem que aqui na opção CPU Core Ratio está em modo alto. Assim que eu coloco a opção de baixo aqui, ó, ativo, eu recebo a opção de configurar o multiplicador do processador. Então, se eu colocar aqui 49, eu vou dizer para o sistema o seguinte: faça todos os núcleos trabalhar em 4.900 MHz. Lembrando que no caso desse processador, ele tem a frequência base abaixo de 4.000 e a frequência turbo acima de 5.000. Porém, ele não coloca todos acima de 5.000, se eu não me engano é 5.1 GHz. Ele bota 1, 2, aí outros 2 em 4.8, outros 2 em 4.7, outros 2 em 4.2 e assim vai. Se eu pegar aqui nesse ratio, no multiplicador e colocar 49, eu estou falando para o sistema, coloque todos trabalhando em 4.9 GHz. E aí tem uma outra consideração aqui embaixo. No projeto aqui relacionado às tensões da placa, tem duas opções. Eu deixo automático, que é ok, funciona bem nas placas-mãe mais atuais
desde que você não vá lá e coloque uma frequência extremamente alta, por exemplo, 5.2, que é acima da própria frequência turbo do processador, ele se sai muito bem. Mas se você quiser garantir, e aí você vai ter que pesquisar, se inteirar mais do seu processador e da sua placa-mãe, você pode definir a tensão manualmente. Por exemplo, quero fazer ela trabalhar 1.32. Vou lá, boto em modo manual, 1.32 e pronto. Agora o seu sistema vai trabalhar com o CPU em 4.9 GHz e tensão em 1.32. Vou fazer esse teste, dei OK aqui, mandei salvar e como você vai saber se funcionou? Novamente pelo mesmo processo que eu mostrei lá das memórias. Olha só, deu boot, entrou no sistema, mas será que funcionou? Será que ele pegou a frequência que eu defini? Abre o CPU-Z. E já na primeira abinha aqui do processador, você vai ter essa informação. Reparem aqui embaixo, está trabalhando com multiplicador em 49 vezes, ou seja, você está de fato aí com a frequência em 4.9, às vezes ele fica um pouquinho abaixo, às vezes um pouquinho acima, e a tensão em 1.32. Se eu tivesse deixado em modo automático, ele só vai colocar a tensão acima quando necessário, senão ele fica uma tensão mais controlada. É o que eu recomendo para a maioria dos usuários. Ah, Fábio, mas eu configurei as memórias, fiz um overclock e o meu sistema não está botando mais, dá só tela preta, o que eu faço? Vou ter que chamar assistência, mandar para o fabricante? Não, calma. No manual da sua placa-mãe, você vai conseguir achar a opção Clear CMOS. Se você não tem mais o manual físico, entra no site da placa-mãe e você consegue baixar o manual tranquilamente lá, mesmo de modelos bem antigos. É um jumperzinho físico na placa-mãe. Atualmente, nos modelos mais recentes, são apenas dois pininhos. Nos modelos mais antigos eram 3. Ficava um jumper no 1 e no 2, garantindo que a informação era mantida, e se você quisesse apagar, você colocava esse jumper no pino 2 e 3. Nas placas-mãe atual não tem, mas é só 2 pinos. Se você pega uma chavezinha de fenda e encosta ali, acabou, ele já apaga, volta para a configuração padrão e aí você consegue dar boot novamente, fazer outras mudanças ou até manter como que é o padrão da fabricante para garantir aí que o sistema vai dar boot. Tá, eu entendi como é fazer overclock manual, das memórias, do processador, mas eu ainda achei meio complicado, estou meio inseguro, Fábio. A ASUS tem o sistema EZ-Tuning. Ele varia bastante de acordo com a placa-mãe e com o projeto. Então, os modelos mais top, como uma ROG, vão trazer mais opções aqui nessa configuração. Modelos mais simples vão trazer uma quantidade menor. E se a placa-mãe não suportar, nem vai trazer essa opção. No caso aqui desse modelo TUF, ele tem o modo normal e esse modo que ele vai fazer algumas configurações de acordo com o hardware, como carregar o perfil de memória e talvez ele até levante um pouquinho as frequências do processador. Basta selecionar ele, vou pressionar o F10 aqui e salvar e acabou. Agora o sistema da ASUS está fazendo todas as configurações de acordo com os hardwares que ele detectou aqui no computador. E se você tiver mais de um drive, 2 SSDs, um SSD e um HD, ou mesmo um pendrive de instalação aí do Windows 11 ou outro sistema operacional e quiser dar boot por ele sem entrar dentro da BIOS, você consegue, no caso de ASUS, através da tecla F8, assim que você liga o computador e aparecer aquela interface da BIOS que pede para entrar dentro da BIOS, fica pressionando a tecla F8 que vai aparecer essa telinha aí, ó. E aí ele vai oferecer a opção de escolher por onde você vai dar boot. Só que só vai valer para esse momento, ou seja, ele não salva. Se você ligar o computador de novo depois, ele já vai voltar à configuração que estava antes. Então é um boot num drive temporário, é muito interessante para quem aí quer instalar um sistema ou precisa só momentaneamente dar boot através de outro drive. Agora, uma das partes mais importantes desse vídeo, o processo de atualização de BIOS.
extremamente necessária se você comprou um processador que a sua placa-mãe não suporta, ou mesmo para aumentar a estabilidade do seu sistema, dar maior compatibilidade de memórias. Aqui eu vou ensinar todo esse processo e o que pode acontecer se dar ruim. E se você está interessado em comprar uma placa-mãe, agora é possível fazer isso sem sair do YouTube. Através do YouTube Shopping, você consegue comprar os produtos mencionados no vídeo de maneira rápida e prática. É só tocar aqui no botão Ver Produtos que vai aparecer uma lista de placas-mãe que nós encontramos no YouTube Shopping. Ali você vai ter todas as informações sobre o produto e pode escolher o que mais te agradar sem precisar parar de assistir o vídeo. E se você já tem uma placa-mãe, mas falta o processador, nós também vamos deixar listados alguns modelos de processadores. Então toque aqui no botão e confira. Essa é uma novidade que você encontra também nos shorts do YouTube. Se você ainda não viu, nós temos aqui no canal vários shorts explicando e dando dicas sobre vários produtos, já com um link direto para o YouTube Shopping. Vai ali na nossa área de shorts para conferir. Vamos lá, estou na interface amigável. No caso da ASUS eu preciso ir para a opção avançada, dependendo do fabricante tem nessa interface, mas vamos lá. F7, lá na abinha Tool, ASUS ZZ Flash 3 Utility. Dependendo da geração de placa-mãe, modelos mais antigos é a versão 2 e até mesmo a primeira versão. Clicou ali em cima, pronto, abri essa opção aqui que eu vou carregar a BIOS. Mas Fábio, vou carregar de onde? É isso que eu vou mostrar agora. Primeira coisa que vocês precisam saber é qual é o modelo da sua placa-mãe e a versão da BIOS dela. Talvez você até já esteja com a versão mais recente, mas vamos lá. Abrir o CPU-Z. O CPU-Z, como eu já destaquei, é um aplicativo que vocês trazem, que vocês conseguem conferir várias informações do sistema. Na segunda abinha aqui em Mainboard, ó, a primeira opção é o fabricante, ASUS Tech, que é a ASUS. Na segunda opção, o modelo da placa-mãe, então é por isso que vocês têm que buscar na internet. E também aqui embaixo, ó, a versão da BIOS, 1222. Uma BIOS que foi lançada aí no mês de fevereiro desse ano. TUF Gaming B650 Plus. ASUS TUF Gaming B650 Plus. Nem estou ditando exatamente como que é. Logo em cima, uma das primeiras opções, o site do modelo. Fiquem atentos com isso, porque talvez tenha um Plus BR e aí a versão da BIOS será incompatível. Ah, eu vou ter um problema? Não, não vai ter um problema. Você não vai conseguir fazer a atualização como eu já vou mostrar, mas só para você não perder tempo ou mesmo acabar se confundindo aí no processo. No site oficial, você repara que aqui em cima tem algumas opções relacionadas exatamente a esse modelo. Aqui tem uma série de características da placa, especificações, reviews e a aba suporte. Nessa aba suporte eu tenho aqui a opção, ó, os módulos de memória compatíveis validados pela ASUS, os processadores, manuais, questões de garantia e uma outra abinha aqui, ó, drivers e softwares. Clicando nela, eu posso baixar os drivers e aplicativos para o sistema operacional que eu tiver, e é sempre falando de Windows, mas aqui nós temos uma opção BIOS e Firmware. E aí é onde eu vou conseguir baixar as últimas firmwares para um modelo de placa-mãe desejado. Olha só, eu estou com o modelo 1222. A ASUS já tem a versão 1412 Beta. Se eu clicar em exibir tudo aqui, ó, eu tenho outras versões, vamos ver. Ó, nem está mais aqui a versão 1222, então eventualmente, dependendo do modelo de placa-mãe que você chegar, vai ter 10, 15, 20 opções de BIOS, ou as empresas vão tirando as versões mais antigas. Eu vou ter versões beta, eu vou pegar essa aqui, ó, versão 1409, é uma versão estabilizada, né, não é beta, e mais recente da que eu estou. Vou salvar esse arquivo na área de trabalho, mas só deixa eu fazer um adendo aqui antes. Ah, se a sua placa não é esse modelo da linha TUF, é muito parecido, galera. Ó, eu já procurei uma Rampage 5 Fórmula, olha só, mesma coisa, suporte. Eu vou ter a mesma interface bem parecida, isso mesmo para modelos mais antigos. Olha, aqui eu tenho uma Prime, uma placa qualquer, tá? Cheguei lá, digitei
entro no site oficial do modelo e a interface é sempre muito parecida. Clica em suporte, vai lá na BIOS e firmware e procura a última BIOS disponível. No caso, vamos ver, por exemplo, para esse modelo de A520. Olha só, uma BIOS também desse ano, do mês 3, do dia 14. E inclusive aqui ele fala quais são as novidades dessa BIOS. Então deixa eu voltar lá para a BIOS que eu vou atualizar. Olha, ela atualizou o AGESA. O AGESA é responsável pela compatibilidade com o processador, principalmente, além de trazer algumas novidades para a plataforma. Também melhorou a questão aí de segurança do TPM 2.0 relacionada ao Windows, trouxe suporte aí ao Ryzen 7000X3D, enfim. Aqui os fabricantes colocam o que essa BIOS traz. Beleza, já baixei ela, vou pegar agora, qual é o próximo passo? Colocar em um pendrive. Pluga um pendrive formatado em FAT32, isso é bem importante, galera. Às vezes quando a gente formata em NTFS, o sistema da BIOS lá na hora de atualizar não reconhece, e aí você não vai conseguir ler os drivers. Olha só, até já tinha aqui dentro baixado, e uma coisa legal, eu tenho uma BIOS de uma outra placa-mãe, um modelo B660M Plus, que é Intel. Será que eu consigo atualizar essas BIOS? Elas têm o mesmo formato. Vamos ver na prática agora. Já coloquei os arquivos no pendrive, lembra que às vezes eles estão compactados, então descompacte, coloque em um pendrive formatado em FAT32 por garantia. Volta aqui para a opção Tool, Asus EZ Flash, e aqui eu estou com a BIOS que eu baixei. Tough Game B650 Plus na versão 14.09. Clica em cima e está perguntando se de fato você quer passar um sistema de segurança. Sim. Quero ler esse arquivo? Sim, quero. Já conseguiu ler o arquivo? Então ó, essa BIOS é para esse modelo de placa-mãe, está nessa versão e essa é a data dela. Quero. O processo começa a se atualizar. Eventualmente, depende muito da placa-mãe, o sistema se reinicia e entra em um modo mais seguro para fazer esse processo, mas varia bastante. Às vezes as placas já fazem direto ali pela interface da BIOS, isso varia muito de modelo e de fabricante. O sistema pode resetar automaticamente algumas vezes, e esse processo, novamente, também varia bastante. Às vezes 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, depende da placa-mãe, depende do quanto aquela BIOS aí vai trazer de novidades para o sistema. Finalizado, está pedindo um reset, só dei um OK. Quando você liga o computador pela primeira vez ou quando você atualiza uma BIOS, às vezes o boot demora mais do que depois que você já está utilizando o sistema. Para todos os componentes se reconhecerem, por assim dizer. E por fazer o processo de validação. É normal, tá, pessoal? Isso acontece normalmente nessas situações, depois fica mais rápido. Um outro detalhe interessante, que a grande maioria das placas-mãe atualmente traz alguns LEDs aqui por cima do PCB, por cima do corpo da placa. No manual você consegue saber do que se trata cada um desses LEDs, que ele informa, olha, se não está dando boot, não está entrando, pode ser as memórias, o processador, os drivers de armazenamento que você tem. Então, esses LEDzinhos vão informar para você. É bem interessante, uma forma simples de resolver os problemas. Apareceu a interface, como vocês podem conferir ali, já está 14.09, vou entrar como ele está pedindo aqui, F1 para reconfigurar. Também reparem aqui no canto superior esquerdo, ó, BIOS versão 14.09, ou seja, foi atualizado com sucesso, certo? Mas e se eu colocar uma BIOS diferente? É possível eu colocar uma BIOS de uma outra placa-mãe da Asus nesse modelo, porque eu baixei errado, ou mesmo de outro fabricante? Não, não é possível. O que pode acontecer? Quando você clicar para atualizar a BIOS, o sistema
te dar uma mensagem de erro, que ele está lendo antes de atualizar, ele lê o arquivo, te dá uma mensagem de erro falando que não existe a compatibilidade, ou mesmo o sistema travar porque você está tentando forçar algo que ele não é compatível. Então, hoje em dia é tudo muito mais seguro nesse aspecto. Vai ser muito difícil de você fazer algo errado. Mas lógico, tenha atenção na hora de baixar, vê ali no CPU-Z o modelo da sua placa-mãe e baixe a BIOS correta, só para evitar qualquer probleminha, mas também fique tranquilo que os sistemas atualmente garantem que você não faça lambança. As pessoas têm muito medo de acabar a energia no meio do processo de uma atualização de BIOS ou mesmo de travar o sistema. Assim, meu Deus, o que vai acontecer nessa situação? Porra, Blade, não era pra fazer isso agora, era pra ser na edição. Desligamos o nosso sistema. E aí, galera, o que acontece? Vai dar ruim? Não vai mais ligar? Calma! Hoje, na grande maioria das situações, os fabricantes garantem que é possível voltar. Não vai dar ruim, ou seja, o processo de atualização não chega num nível a comprometer a funcionalidade em um próximo boot. Ele detecta que algo aconteceu errado e volta e reinicia, ou mesmo fica tudo igual, você entra lá dentro da BIOS e faz o processo novamente para aí sim terminar e tentar atualizar da forma correta. Beleza? Agora vamos ligar o sistema para ver se de fato voltou ou se deu ruim, como que é de fato uma situação dessa em uma placa-mãe intermediária. Estamos falando novamente de uma placa da linha TUF, não é um modelo mais caro e nem o mais barato, mas no caso da ASUS ela garante que esse sistema está bem avançado e é muito parecido com em todas as gerações. Olha só, retornou, não entrou direto, ou seja, de fato aconteceu algum problema. O sistema está, a ASUS, né, bota uma mensagem avisando que eu tenho que pegar a BIOS, renomear para asus.cap, colocar em um pendrive. Esse tipo de solução vale para qualquer placa, ou seja, não é apenas para o modelo top, vale para os modelos de entrada como essa. Então, já peguei, fiz o processo aqui, não importa a conexão USB que você colocar, pode ser qualquer conexão USB, não precisa ser naquela específica para atualização de BIOS. E aí vem um outro porém. Alguns modelos de placa-mãe, inclusive essa que a gente está utilizando, e os modelos ROG, ou seja, as placas mais top, tem uma conexão específica para BIOS e um botãozinho BIOS Flashback, que ao você baixar uma BIOS no site da ASUS e executar um executável, porque a BIOS vem compactada, você executa aquele executável que está lá dentro, um arquivo .exe, ele renomeia a BIOS, você bota em um pendrive, coloca nessa porta USB e pressiona o botão, vai atualizar a sua BIOS mesmo sem processador e sem memória, entendeu? Então é um recurso mais avançado do que o disponível nas placas mais básicas e que a gente vai utilizar agora, porque a ideia aqui agora é utilizar um processo que todo mundo possa recorrer. Tá aí, ó. Simples assim. Renomeamos o arquivo e já está fazendo o processo de atualização novamente. Não foi tão simples. Por quê? Aparece aquela mensagem para renomear o arquivo para asus.cap. Eu fui lá no site da ASUS, baixei a BIOS, como fiz ali no processo inicial, e renomeei para asus.cap. Só que o arquivo já é um formato .cap, então ficou asus.cap.cap. Na verdade, vocês só precisam renomear para ASUS, tá, pessoal? Cuidem com esse detalhe, porque senão não vai funcionar. Eu descobri isso aqui fazendo alguns testes e agora renomeamos certinho só para asus.cap. O arquivo final foi tudo ok. Sucesso e acabou! Ou seja, os sistemas estão muito melhores em relação à questão de atualização de BIOS, muito mais seguros, e isso é muito legal. É isso, a proposta desse vídeo era mostrar que não é tão complexo,
todo esse sistema aí que envolve uma BIOS, tem muitas coisas que melhoraram bastante quando a gente compara com placas de 10, 15 anos atrás, que eram as interfaces, os processos eram tudo bem mais arcaico. Veio de lá o medo também de muitas pessoas para atualizar as BIOS, e hoje em dia, como a gente mostrou aqui, os sistemas têm formas de, quando dá um problema, conseguir recuperar o processo e funcionam muito bem, mesmo em placas de baixo custo. Então eu acho que esse vídeo vai ajudar uma galera e bastante gente, e se vocês tiverem mais dúvidas, coloquem nos comentários, e se você não tem uma placa-mãe da ASUS, lembre-se que na descrição a gente tem vídeos com os demais fabricantes e que o processo é meio parecido para todas elas. Beleza? Valeu, abraço!